Tem gente que fica procurando na palavra de Deus como é que vai fazer para condenar o outro. E esse pedaço aqui pulou. Está aqui, palavra de Deus. Dá ao povo para que coma. Todos os dias, nas refeições, com a nossa equipe da pastoral de rua, são dezenas, centenas de pessoas a buscar alimento. Às vezes até assusta a rapidez, a velocidade que eles comem. E às vezes comem tão rápido, porque para ver se consegue comer outra vez. Porque não sabem quando vão comer outra vez. Dá ao povo para que coma, comerão e ainda sobrará. Amém. Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a um encontro semanal, um encontro que ele é semanal, mas ele é sempre diferente, ele é sempre único, ele é sempre novo, né? Ele não é simplesmente mais uma repetição, uma rotina, enfim, algo que vocês já viram, algo que a gente já viu, nunca teve. O Eduardo Marinho, a primeira vez, perguntou para a gente, mas como é que funciona? Como é que é? Qual que é o roteiro? A gente falou, pô, não tem roteiro, é que o espírito empurrar e inspirar, né? A gente leva. E agora, antes de passar para o Frei Davi e para o meu querido Eduardo Marinho, queríamos saudar o querido Padre Júlio Lancelotti, que tem feito uma travessia tão assim louvável, mas ao mesmo tempo tão doída, tão sofrida, sabe? Porque a gente fala muito aqui dessa espiritualidade, de filosofia, de vida, e o Padre Júlio, ele tem muito no dia a dia dele aquela questão da carne, né? Do sofrimento da carne, porque somos seres encarnados, né? Somos seres que, enfim, por mais que estudemos as questões epistemológicas, as questões filosóficas, as questões espirituais da vida, temos aqui a carne que sente frio, que sente dor e que sofre, né? E o Padre Júlio dedica toda uma vida a estar próximo e a servir estes que sofrem. E quando você resolve dedicar uma vida a isso, você sofre junto, né? Isso é compaixão, compartilhar o sofrimento. E eu queria saudar, agradecer essa caminhada do Padre Júlio e passar para que ele faça a abertura nesses dias de frio, nesses dias de dor na pele, no osso, nesses dias de sofrimento dos nossos irmãos e irmãs esquecidos literalmente pelo poder público, esquecidos literalmente pelo Estado e não esquecidos, mas alvo dos que estão na nossa elite, no nosso poder econômico. O Emicida falou outro dia, não chama de elite, não, chama de burguesia, né? Ele falou numa entrevista. Mas eles não são esquecidos por aqueles que dominam o poder econômico, esse poder, né, de tomar as decisões. Eles são lembrados e são alvo dessa destruição. Essa é a minha opinião. Eu passo para o Padre Júlio para que ele faça a sua abertura aqui, saudando ele no nosso encontro. Boa noite, paz e bem, um abraço a todos e a todas que nos acompanham. Esse pequeno vídeo que deu início é feito pelo Daniel Kfouri. Eu mesmo me emocionei de ver as nossas imagens, a imagem dos irmãos de rua, muito marcados pela ausência de alimentação, pela ausência de afeto, de consideração e de pertença. Então, nós estamos vivendo um momento de grande desafio e hoje, até agora há pouco, eu estou ainda articulando várias ações que vamos ter que emergencialmente implantar na cidade a partir desta quarta-feira, devido a essa onda de ar polar, essa onda de frio que vai atingir a cidade, que vai atingir todo o sudeste, o centro-oeste do Brasil.
Então, nós vamos precisar de todos. Eu tenho sugerido, e hoje já vi muita gente fazendo isso, fiquei muito feliz, que todos que estão andando pela cidade, nos seus carros ou como for, leve um kitzinho de sobrevivência, leve alguma bebida quente, leve um par de meias, uma touca, leve alguma coisa uma luva para quem estiver no farol, para algum morador de rua. Às vezes nós podemos muito pouco, mas este pouco faz a diferença e cria uma onda de mudança que tem que passar pela estrutura econômica, social e política do nosso país, sem dúvida. Mas nós não podemos esperar a mudança estrutural sem também que essa mudança seja pessoal e que ela seja na nossa vida, na nossa maneira de ver, na nossa maneira de agir, para que nós pressionemos também a mudança estrutural e histórica que tanto necessitamos, para que não tenhamos tanta gente tendo que comer ossos, tendo que fazer alimento do resto e da sobra de ossos. As leituras deste domingo foram dramáticas quando nós ouvimos no livro dos Reis o profeta Eliseu dizendo: dá o pão, o profeta Elias dizendo: dá o pão para o povo e vamos distribuir o pão e ainda sobrará. E lemos o capítulo 6 de João, que nos coloca essa partilha do pão feita por Jesus. Como é difícil aprender a partilhar, mas como é necessário aprender a partilhar. Perfeito, Padre Júlio. E eu lembro dessa questão do osso que o senhor falou. Eu, quando estive em Dourados, eu estive com um dos irmãos, né, e vi ele indo comprar o osso das costas da galinha, que era a coisa mais barata que vendia. E quando contei isso, fizeram chacota, o Eduardo exagerando e não sei o quê. E agora o pessoal falando no Fantástico da fila para receber o osso. Frei, se o senhor me permite, deixa eu só fazer uma pergunta ao Edu Marinho, que o Edu falou das últimas vezes da questão da rua da violência, né, do Rapa, da polícia, etc. Mas, Edu, você teve esse encontro com o frio nas suas caminhadas aí pelas ruas, com os irmãos e irmãs que vivem ali no papelão, vivem ali naquela de como é que vão chegar até amanhã, quanto vai piorar ao longo da noite. Você teve esse encontro com o frio, e como é que foi isso, cara? Olha, no tempo da mendicância mesmo, quando não tinha nem filho, eu andava pelo Nordeste e pelo Norte. Então não tinha esse frio todo. Eu fui sentir esse frio quando eu cheguei em Minas, em Belo Horizonte. Aí eu tive que arrumar um tênis para calçar, porque era cãibra todas as noites. E ali eu vi o frio. E quando eu ia a São Paulo para arrumar material de trabalho, já fazendo artesanato, aí geralmente eu ia com dinheiro contado, não podia pagar hotel, essas coisas, aí procurava um mocozinho para dormir. E aí eu sentia um frio muito grande. Mas sempre encontrava um grupo tocando fogo em alguma coisa, fazendo uma fogueira, fogo num tonel. Quando a gente chega junto, pede licença, chega com respeito, a gente é bem recebido, é bem abrigado. Existe um acolhimento entre a rapaziada que está na rua. Mas eu vi muito pouco esse frio tão intenso. Não vivi no meio, assim, por um período muito grande. Minha área era mais do Norte e Nordeste. Eu tive em São Paulo também num período em que eles estavam judiando muito da rapaziada da rua. Aí, na hora de dormir, eu arrumava uma tábua, subia numa árvore, arrumava uma forquilha e dormia lá em cima. Uma coisa que eu reparei é que as pessoas na cidade não olham para cima. Eu passava despercebido em cima de uma árvore. Dava até susto quando eu descia de manhã. As pessoas se assustavam. Você estava lá em cima? Frei. Isto, ou seja, é uma experiência bastante delicada, e todos nós ficamos bastante sensíveis com o drama dos nossos irmãos de rua, e a solidariedade agora é o grande desafio. Fome e frio. E essa semana, esses dois Fs da fome, o F do frio, vai se juntar. E como falou o Padre Júlio, você que está saindo de casa esses dias agora, hoje, amanhã, depois, de carro, leve sempre um agasalho,
uma luva, uma meia quente, um Toddy, uma garrafa, ou seja, para ajudar o pessoal a enfrentar o frio. É um caminho. E aí, nesse desafio, há uma pergunta que já me fizeram umas 4 vezes. Frei Davi, faça a pergunta ao Eduardo Marinho, que nós queremos ver a posição dele. Marinho, a questão é a seguinte. Você teve uma experiência com seu pai, com seus pais. Ok, essa foi sua experiência. Está travando. Existem várias... Alô, está ouvindo agora? Agora eu ouvi essa última frase. Tá bom. Isso. Portanto, existem várias experiências bem diversas. Como é que você vê o seguinte fato? Um filho que é viciado em droga, os pais gastam tudo que tem para ajudar esse filho a se libertar da droga, ou quase tudo que tem para ajudar o filho a se libertar da droga. E depois de muito investimento, os pais botam o filho em uma conversa, olho no olho, e falam, filho, se você não quer deixar o uso da droga, a gente não tem como manter você aqui na nossa casa. E o filho falou, olha, eu prefiro a droga. E aí os pais expulsaram o filho de casa. Mas essa expulsão machuca muito quem é pai. Porque eles expulsaram não porque não queriam o filho, mas que queriam o filho não prejudicando sua saúde, segundo a visão do pai e da mãe, a sua saúde. A pergunta que eu quero ouvir de você é isto. Como fica um pai ou a mãe que amou muito o filho, deu o máximo de si por esse filho, mas, no entanto, esse filho só conseguia enxergar a droga. E aí? Como fica esse pai e essa mãe frente à realidade e ao sofrimento dele, pai e mãe, em ver o filho desabrigado porque não quiseram entender esse desafio de trabalhar a droga? Deu para entender? Deu. Olha, eu já vi na rua muitos tipos de drogados que saíram de casa. E nem sempre é porque os pais pediram para sair. Às vezes ele mesmo se sente um estorvo, sabe que causa sofrimento e vai para a rua para não causar sofrimento. E às vezes nem é filho, às vezes é pai, às vezes é irmão. E ele sai porque ele fica com vergonha do mal que ele provoca. Agora, quando o filho está nas drogas, é bom a gente perceber, procurar a raiz dessa procura. O que falta na vida para procurar as drogas? Qual foi a razão? Qual é a raiz dessa procura? O que está angustiando? O que está faltando? O que precisa para satisfazer esse lado que está insatisfeito? Porque a procura compulsiva das drogas, ela vem da insatisfação com a vida, com o mundo, com as coisas, consigo mesmo. Aí cabe estudar o problema para detectar a raiz. Porque chegando na raiz, você pode arrancar essa raiz, você pode trabalhar melhor. Porque o uso de drogas não é uma causa, é uma consequência que acaba causando problemas na coletividade a qual ele pertence. Mas nós estamos no mundo das drogas. As drogas são vendidas livremente. Rivotril se vende na farmácia. Agora, existem as drogas ilícitas, que já é um outro padrão. Mas a busca é a mesma, ela vem da angústia, vem do vazio existencial, vem de uma vida sem sentido. Na maioria das vezes, que tem também fatores patológicos aí, mas é raro. Geralmente é a angústia de uma vida sem sentido. A sociedade que nós estamos não oferece uma vida com sentido. Os sentidos são falsos, são materiais, são externos, são do corpo, da forma, não são da alma, do conteúdo. Ao contrário, a alma é reprimida, o conteúdo é reprimido. A solidariedade é uma coisa romântica. E a gente precisa da solidariedade. Não é uma virtude, é uma ferramenta de sobrevivência. Nesse momento, se faz preciso uma solidariedade enorme, porque o Estado não cumpre a sua obrigação constitucional de dar abrigo a todos os brasileiros, de garantir moradia, de garantir alimentação, de garantir assistência. O Estado simplesmente não cumpre sua Constituição. Não é à toa que eu sempre digo, desde 1980, o Estado é a maior organização criminosa dentro do território nacional, porque não cumpre a sua lei máxima, nos seus artigos principais,
dos direitos humanos. Eu espero que eu Show. tenha respondido. Não, perfeito. E você me lembrou até de um tema, quando o Frei Davi, perdão, falou essa questão do filho. Padre Júlio, como é que é a questão das crianças moradoras de rua? E por que essa pergunta é tão importante? Porque fala-se muito pouco, né, das crianças moradoras de rua. E num momento como esse, eu fico imaginando, primeiro, o sofrimento de alguém que sente frio e fome naquele limite ali da dor, né, e correndo o risco de morrer, mas pior do que isso, de um pai ou de uma mãe que vê o filho, né, passar por isso. Porque eu acho que talvez esse seja o maior sofrimento que alguém pode passar, né, Padre Júlio? Ver o filho ou a filha passar por isso e não poder oferecer nada para proteger um filho ou uma filha. Como é que é a situação, pelo menos aqui em São Paulo, das crianças que moram na rua? Então, nós temos um aumento do número de grupos familiares que estão pelas ruas da cidade e um aumento de mulheres com crianças. Este é um aumento muito significativo. Nós temos, inclusive, pressionado muito a prefeitura e começam a aparecer respostas que não sejam tão coletivas, massificantes para mulheres com crianças, para grupos familiares. E existe um outro grupo, que são os adolescentes que estão sozinhos, que são pré-adolescentes e adolescentes que estão sozinhos na rua. Eles têm um perfil e uma psicologia diferente dos adultos que estão em situação de rua. Mas aumenta também muito o número de jovens entre 18, 19 até 23, 25 anos que estão em situação de rua e que estão procurando trabalho e que está, a partir do golpe que derrubou a presidenta Dilma e que levou a uma crise econômica bastante grande, e neste momento, neste governo tão terrível para o nosso povo, e essa crise econômica que nós estamos vivendo, um aumento. Então, é preciso saber ter uma pedagogia com as crianças e adolescentes em situação de rua, porque eles têm uma descoberta muito grande, que é própria do adolescente. Aliás, a gente percebe isso agora nas Olimpíadas, quando você vê as meninas, os meninos que estão nos ginastas e naqueles que fazem aquelas provas de ginástica, eles são sempre de estatura baixa e muito jovens. Até estava se discutindo muito a questão de limite de idade para estar nas Olimpíadas, né? Porque nessa idade, e dependendo da estatura, as crianças têm muita agilidade. E eles descobrem uma coisa muito rápida na rua, que eles são invencíveis, que ninguém consegue dominá-los. E quando eles se tornam adolescentes e ficam com um desenvolvimento físico mais desproporcional, ficam com os braços mais longos, a perna mais comprida, eles perdem agilidade. E aí eles não são tão ousados e tão com esse sentido de invencibilidade do que a turma de 11, 12, 13 anos, que é uma turma mais ágil, mesmo os meninos, meninas de 9 anos. Eles são muito ágeis, ninguém consegue dominá-los. E isso dá para eles uma sensação de muita força, porque eles escapam de qualquer tipo de controle. Já com a adolescência, o crescimento, eles perdem essa agilidade. Isso é interessante, que na nossa experiência na vara especial de criança e de adolescente, e na vara especial onde estão os adolescentes, como é chamado, em conflito com a lei, eles todos têm mais idade de 15, o maior é de 15 a 16 anos, e estão justamente no artigo de tráfico de drogas, o que é uma forma de criminalização e de punição desses jovens. Nós tivemos uma diminuição do número de crianças e adolescentes na rua, e desde toda essa crise que estamos vivendo, há um aumento muito grande dos grupos familiares com crianças e de adolescentes e jovens que estão sozinhos e que formam o que a gente chama de grupos na rua,
que tem os pais de rua, as mães de rua, e acabam eles sendo instrumentalizados pelo chamado crime organizado. Leia-se que crime organizado é quando há a presença de agentes públicos. O crime é organizado não porque eles têm WhatsApp, ou porque têm e-mail, ou porque têm celular. Crime organizado quer dizer o crime, segundo a legislação, com a participação de agentes do Estado, ou policiais civis, ou policiais militares, ou outras esferas do poder público. Então, isso é um crime, como foi dito, o Estado criminoso que criminaliza os pobres, que criminaliza os negros, que criminaliza as mulheres. O aumento de mulheres no sistema carcerário é impressionante. É um aumento, não saberia dizer agora a cifra, mas é um aumento de bem mais de 100%, o aumento de mulheres presas, e de mulheres negras, e de mulheres que são penalizadas e criminalizadas e que deixam os filhos abandonados. Porque a mulher fica com os filhos, o pai nem sempre. Há casos que são exceções de homens que cuidam das crianças e que ficam cuidando das crianças sem a presença da mulher. Mas são bem menos do que as mulheres que têm que ficar cuidando das crianças. E quando elas são presas, essas crianças têm que ficar ou com a avó, ou com a tia, ou acabam ficando na rua. Então, é uma situação muito complexa, intrincada, essa situação das crianças que estão pelas ruas, como resultado da punição da mulher, da questão de gênero, dessa questão étnica e essa questão que atinge em cheio a população negra. O engraçado, tem um comentário aqui falando: o Eduardo Marinho parece um primo meu. E o Eduardo Marinho realmente ele parece um amigo, um primo, um parente. Ele tem cara, eu acho que isso é o lance da energia, da aura. Ele é um cara que ele realmente parece que já faz parte, assim, sabe, da nossa vida. É um cara que, enfim, ele conecta. E, Edu, você tem isso muito forte, cara, muito forte mesmo, assim. Agora, antes de passar para você, Eduardo, eu queria só tocar num ponto da nossa conversa do fim de semana passada com o professor Leonardo Boff. Teve um momento que me marcou muito, que foi o momento quando o Frei Davi falou de como é voltar todas as noites para o mosteiro e ter que passar por cima de corpos na rua. E o Frei Davi não conseguiu continuar a fala dele depois dali, que ele se emocionou. E hoje, o Padre Júlio também, no começo, estava emocionado quando assistiu aquele vídeo dele. E, às vezes, quando a gente olha o Frei Davi, que vive ali, enfim, quem nunca foi, deveria visitar, né? Porque é um lugar onde as filas são gigantescas, gigantescas, para poder receber uma marmita, para poder receber uma ajuda, e as pessoas, enquanto não chega a hora, ficam na rua, deitadas, todas elas, assim, uma sentada ao lado da outra, e são aquelas cenas de crise humanitária, que é um termo que o Padre Júlio usa muito quando ele faz os posts dele nas redes sociais. A gente vive uma crise humanitária, e a gente, às vezes, acha que não, essa o Padre Júlio... Teve até alguém que falou isso outro dia, foi no Rio de Janeiro, e a gente trouxe aqui, Frei Davi, no nosso programa de Espiritualidade e Nação, a patroa lá, né, que a moça fala assim, não, porque a minha patroa estava tendo um tiroteio, morreu gente aqui na casa do lado, eu cheguei atrasado, ela me demitiu. Aí quando eu fui falar que eu não podia sair de casa, que eu estava com a minha filha, ela falou, não, você já devia estar acostumada. As pessoas acham que os outros têm que se acostumar com alguém morrendo na sua frente, que as pessoas têm que se acostumar com a miséria, que as pessoas têm que se acostumar com um filho sofrendo. Como é que é esse lado humano, Frei Davi, que deve sofrer demais, que deve todos os dias pedir forças do além para conseguir mais um dia lutar contra isso, sabendo que a miséria não vai acabar amanhã, não vai acabar ano que vem, não vai acabar daqui a 10 anos, mas você precisa continuar lutando, você precisa continuar tirando forças para isso. Como é que se o senhor permite fazer essa pergunta,
mas eu acho que isso conecta muita gente que está sofrendo e às vezes acha que está sofrendo sozinho. Como é que é lidar com esse sofrimento, né? E de onde o senhor tira forças para buscar o dia seguinte, o acordar, o caminhar, entendeu? O resistir? Como frade franciscano, acreditamos muito que o mundo como está é uma agressividade ao projeto de Deus e é uma agressividade ao cosmos. E como frade da era atual, acreditamos que políticas públicas planejadas e conscientes é o único instrumento para mudar isso. Então, como é que eu me sinto? Primeiro, a gente percebe que o conjunto dos governos municipais, estaduais e federal, o conjunto dos governantes e dos governos não tem um plano honesto, ético, de política pública para enfrentar o problema dos moradores de rua. Não tem um plano de política pública para enfrentar esse fenômeno que é o alto grau de desemprego mais intensamente na comunidade negra. Não tem um plano para enfrentar esse fato. Qual fato? O mundo está caminhando fortemente para a tecnologia. Ora, e o povo afro-brasileiro somos 56,2% do Brasil. E no mundo da tecnologia, não chegamos a 2%. Solução é enfrentar com políticas públicas. Então, como frade franciscano, no dia a dia, a nossa tristeza está aí. Não percebemos um conjunto dos poderes estabelecidos querer mudar prevendo e atacando a raiz dos problemas e dando oportunidade de promoção humana. Expectativa nossa é de mudança. Nos atuais governos municipais e estadual, a gente percebe que é um governo que já vem de épocas aí e também travado para pobre. É um governo que está muito já em boa sintonia com quem está no poder. E esse governo não está sensível para o drama dos pobres ainda. No governo federal, na União, o escândalo é total. O ataque aos indígenas, o ataque a tudo aquilo que é política pública honesta está sendo visivelmente colocado e, consequentemente, não se vê perspectiva de mudança. Então, na União, no governo federal, não se vê esperança. No entanto, a gente quer pedir a Deus energia para convencer os municípios, os prefeitos e os governadores que sejam mais éticos com política pública. É o melhor instrumento para governar, ter políticas públicas planejadas. Por exemplo, lutamos com garra para o Brasil aprovar a lei de cotas para negro nas universidades. Está aí. No entanto, algumas universidades estaduais, o governador do estado não teve sensibilidade para gerar ali política pública igual. Lutamos por cota no serviço público. No entanto, a maioria dos governadores ainda não adotaram cota no serviço público, apesar de ser uma coisa já sólida no Brasil. Os prefeitos, grande maioria, estão omissos, ainda não adotaram política pública. Então, Eduardo Marinho e Eduardo, meu Deus do céu, estou cansado mesmo. Moreira. Estou cansado mesmo. Meus irmãos, Eduardo, e o nosso querido Padre Júlio, então, veja só, queremos ver uma mudança. E o que vai alegrar o nosso coração é ver as políticas públicas funcionando com planejamento, com eficiência e olhando para os preferidos de Deus. Edu Marinho, tem muita gente, e o Padre Júlio também deve ouvir isso, né? Que fala, não, esse pessoal da rua, acho que até, enfim, a primeira-dama de São Paulo falou algo nessa linha, né? Não, também a galera gosta, ali quem está na rua é quem quer, né? Quem está na rua é vagabundo, porque se quiser arranjar um emprego, arranja, entendeu? Então, a hora que o cara quiser fazer um bico, não sei o quê, então é o seguinte, não pode também dar coisa para essa turma, porque se der coisa para essa turma, você está incentivando o cara a ficar na rua, né?
dá até um arrepio repetir esse tipo de coisa, mas é importante a gente trazer essas coisas, porque é esse ponto que chega a insensibilidade, né? Tem pessoas que criticam o Padre Júlio, dizendo assim, pô, o Padre Júlio, tá vendo? Incentiva essa turma, aí a turma não quer sair da rua, né? Como se fosse o quer sair da rua. Como é que é essa realidade, Edu? Como é que funciona isso, cara? Para onde? Isso é aquela velha história, mano. Essas pessoas privilegiadas, muitas vezes, colocam a conveniência acima da própria consciência. Então, elas arrumam explicações para não se sentirem incomodadas. Ah, está na rua porque quer. Ninguém está na rua porque quer. Eu nem gosto da expressão morador de rua. Eu costumo chamar de desabrigado, que assim fica claro um crime de Estado cometido permanentemente contra a população mais pobre. Né? Mas é aquela coisa, a visão do privilegiado, ela não dá de cara com a realidade, ela dá de cara com a comodidade de consciência. Eu não tenho nada com isso, sempre foi assim, sempre vai ser. Eu escutei isso na minha infância toda, eu escutei isso a vida inteira. Sempre foi assim, sempre vai ser. Se der comida, ele vai voltar sempre aqui. Mas é claro, o Estado não cumpre a Constituição dele. O cara está com fome, ele vai voltar onde tem comida, se alguém oferece. O que incomoda essa rapaziada bem vestida é o aspecto maltrapilho, é o aspecto desdentado, é a miséria exposta. Tanto que nas políticas públicas foi muito comum as iniciativas governamentais de juntar os mendigos e expulsar para o município vizinho. Agora, recentemente, aconteceu no município do Sul. É tirar dos olhos. O problema é deles, larga a miséria para lá. Eu, desde muito cedo, percebi que a miséria é um elemento estratégico. E aqueles banqueiros poderosíssimos precisam da miséria, né? Os mega empresários, porque assim o trabalhador aceita qualquer condição de trabalho com medo de ir para a miséria. Se ele souber que tem os direitos atendidos pelo Estado, que ele vai ter moradia, vai ter o que comer, ele não aceita qualquer condição de trabalho. Ele precisa estar de cara com a barbárie, com a ameaça séria, verdadeira. E aí ele se submete, aceita o salário miserável, aceita uma sobrecarga de horário, aceita as humilhações que ele tem que passar dentro da empresa, porque ele está ameaçado pela miséria. Então a miséria não é uma fatalidade e muito menos uma incompetência. A miséria é uma estratégia criada dentro da sociedade para apavorar os trabalhadores. Agora, mesmo assim, quer se tirar a miséria da visão dos olhos finos. Os olhos finos não gostam de ver a miséria. Não é que eles queiram resolver o problema, eles querem chutar o problema para fora. Mas isso desde a abolição. O que eles fizeram na abolição? Soltaram todo mundo e não deram a menor perspectiva, não tinha educação, não tinha nada, expulsavam das cidades. Ali que nasceu a lei da vadiagem. Era proibido ficar sem fazer nada em lugar público, sem ter propriedade. Tinha esse detalhe na lei. Se você não tem renda nem propriedade, você não pode estar numa praça parado. Eu mesmo fui preso pela lei da vadiagem lá na Bahia. Lavei um camburão, acho que eu falei com vocês já. Tive que lavar um camburão para sair. A sorte é que eu conheci os policiais do camburão e que me salvaram numa situação ruim depois. Mas isso é da estrutura social. A estrutura social ainda não atingiu o patamar de humanidade. A sociedade ainda não é humana. Ela é empresarista, ela é patrimonial, mas ainda não é humana. Se você tem patrimônio, sua vida vale alguma coisa. Se você não tem nada, além do seu corpo e sua vida, a sociedade não te considera. Você não vale nada. Se você for morto, a polícia nem investiga a sua morte. Isso é padrão. São sintomas da desumanidade social. Nós estamos trabalhando na sociedade na função da humanização dela. E isso há milênios. Nós estamos chegando perto. Mas esse perto, levando em conta o tempo histórico, leva algumas gerações. Eu acho que cada vez nós estamos mais perto de uma sociedade realmente humanizada. Mas ainda vamos ter que encarar a barbárie muito tempo. Eu acredito que minha vida inteira eu não vou ver a sociedade justa e equilibrada. Mas eu sinto que ela está em processo de harmonização, de equilíbrio. Está em busca, nós estamos em busca. Agora, no momento, eu acho que nós estamos entrando numa situação... O frio glacial está chegando e vai ser um terror. Por mais solidariedade que se arrume, não tem a capilaridade que tem o Estado para atender de verdade a toda essa população. O Estado tem condição. É mentira dizer que não tem.
Tem todas as condições, sim. Não tem a permissão do poder econômico para fazer isso. Não destina verba para isso. A verba já está ocupada com outros interesses. Então, é por isso que eu digo que a sociedade ainda não é humana. Ela é desumana, mas está em processo de humanização. E isso, se a gente não pode fazer na sociedade, no coletivo, diretamente, a gente faz na gente, por dentro, na visão de mundo, nos valores, nos comportamentos. Isso acaba contaminando o mundo à nossa volta, né? Não é pela lição de moral que a gente vai mudar o mundo, é pelo exemplo, é sendo o que a gente é e melhorando o que a gente é. Perfeito. Padre Júlio, o senhor ouve muito isso? Que você com o seu trabalho, a turma vai querer ficar lá na rua. Então, teve até uma discussão, né, que o senhor deu uma resposta maravilhosa quando alguém... Eu estou achando que foi a primeira-dama, talvez tenha sido ela mesma. Teve mais gente que falou isso. O senhor ouve muito esse tipo de crítica, dizendo que não, mas olha só, se você der, o cara vai acostumar com isso e nunca mais vai querer procurar emprego e não sei o quê, né? O quão insensível é isso. E uma pergunta até, quem está em situação de rua sabe que as pessoas fazem esse tipo de crítica e ficam absolutamente revoltadas do tipo, cara, você não tem ideia do que a gente vive, cara? Passa aqui um dia para você ter alguma noção. Como é que funciona isso, Padre Júlio? Então, são muitas as questões. Acho que o Eduardo Marinho fez uma belíssima síntese. Enquanto ele falava, eu estava lembrando do Teilhard de Chardin, que nós estamos gestando, numa gestação muito profunda e séria, essa nova possibilidade da existência humana. Mas, dentro dessa questão, Eduardo, Frei Davi e os dois Eduardos, o evangelho de ontem é uma síntese de... Ih, rapaz. Que nós vivemos. Quando Jesus viu aquela multidão, ele perguntou, e é interessante, Jesus pergunta uma coisa que muitos religiosos não perguntariam: como é que esse povo vai se alimentar? O que nós vamos fazer para esse povo comer? E o Felipe parece o ministro da Economia, e ele diz, não tem verba, não está no orçamento, nem 200 moedas de prata dariam para dar um pedaço de pão para cada um desses. E o André, e é interessante que André, em grego, quer dizer o humano, Eduardo Marinho, o humano, aquele que é humano, ele encontra um pequenino, um menino, alguém que ninguém... Tem uma interrupção aqui, está ouvindo? Está ouvindo? Estamos te ouvindo de volta já. E este pequenino é que tem os pães e os peixes. E Jesus pede que a multidão sente. E é importante porque sentar. Porque sentar é o gesto livre. Só a pessoa livre é que come sentada. Na cultura grega, romana, judaica, as pessoas comiam reclinadas em divãs. Então, precisavam ter pessoas para servir. Então, Jesus propõe a partilha na liberdade. E é interessante que ele pede para recolher a sobra, que no livro dos Reis nós ouvimos, todos comerão e ainda sobrará. E sobrou. E sobraram 12 cestos, isto é, para todas as pessoas. Mas o povo que viu tudo isso não entendeu e quiseram fazer Jesus rei. E Jesus foge para o monte e fica lá sozinho. E depois, no capítulo 6 do Evangelho de João, fica a pergunta, o que é que Jesus vai fazer? E nós vamos ver na continuidade o que Jesus vai fazer. Então, há várias questões. Uma que foi dita pelo Eduardo e pelo Frei Davi. O poder não muda nada. O poder só se autoprotege. O poder quer continuar poder. Quem tem o poder luta para continuar no poder e para perpetuar o poder. E isso nós estamos vendo na história do Brasil, o poder sempre da Casa Branca, da Casa Grande, sobre a senzala. Então, esse poder que continua e se perpetua, esse poder que tortura, que empobrece, que desabriga, que manipula
e que tem um trabalho que é um trabalho que escraviza e um trabalho que torna a população subserviente para sobreviver e aqueles que ainda sobrevivem ter que comer ossos. Então, eu não acredito que do poder venha nada. A segunda questão que é importante é a questão que a nossa luta é uma luta histórica. Ela vai acontecer na história. Eu gostei quando o Eduardo Marinho disse, pode ser que eu não vou ver essa mudança. Eu também não espero ver, viu, Eduardo? Mas eu faço parte da luta para que ela aconteça. Assim como Bartolomeu de las Casas lutou, assim como Zumbi lutou, assim como Dandara lutou, Dorothy Stang lutou, Zumbi de Palmares e tantos, Antônio Conselheiro, todos lutaram. Nenhum deles viu a vitória. Dom Pedro Casaldáliga não viu, ninguém viu, a Margarida Alves não viu, o Santo Dias não viu. Então, é uma luta. Os que lutaram contra a escravidão não viram o fim da escravidão, porque a escravidão se perpetuou de uma outra forma mais sofisticada. Mas nós temos que lutar. Então, acho que nós não podemos ter medo do conflito, nem medo da luta. E sabermos que a luta vai trazer críticas, inimigos, ameaças. Não é possível, numa sociedade de classes, ter mudança sem luta. E não é possível ter luta sem você ser ferido. E o importante da nossa mística e da nossa espiritualidade é lutar, e mesmo ferido, não ferir. E nunca usar da arma daqueles que nos ferem. Eu não quero nunca ter a arma para ferir ninguém. E prefiro ser ferido a ter que ferir. Então, eu acho que nós temos que fazer esse caminho para que a transformação na história aconteça. E, Eduardo, acho que é um grande desafio nosso, acho que nós já comentamos isso de outras vezes, é que muitas vezes o povo oprimido pensa com a cabeça do opressor. Essa é a forma mais sutil de dominação. Eu já acho que comentei com vocês aqui, tanto a frase da Simone de Beauvoir, que diz: os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E como nos diz Paulo Freire, se nós não tivermos uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Um grande desafio. Ser irmão não é fácil. Entender a partilha não é fácil. Os discípulos de Jesus não conseguiram entender. Eles queriam Jesus poderoso. Quando quiseram fazer Jesus rei, os discípulos falaram: opa, agora que é a nossa oportunidade. Ele vai ser rei e nós vamos ocupar os ministérios. E eles também não entenderam que Jesus não quis. E uma coisa bonita para o cristão: Jesus nunca quis o poder. Nunca. E por isso eu tenho muita dificuldade de, nas nossas orações oficiais, dizer Deus Todo-Poderoso. Eu prefiro dizer Deus Todo-Misericordioso. Deus é misericordioso, não poderoso. E se tem poder em Deus, é o poder do amor transformador. E o amor na dimensão pessoal, na dimensão comunitária e na dimensão política, que perpassa a questão econômica, a questão da organização social. Então, eu acredito que nós estamos, Eduardo Marinho, nesta gênese, nós estamos gestando uma nova possibilidade com os mapuches, com o povo de Chiapas, com os que lutam contra a escravidão, com os que lutam contra o apartheid que ainda continua neste mundo, os africanos que buscam a vida. Nós estamos juntos com os somalis e os etíopes. Nós cantamos com os moçambicanos, festejamos com os caribenhos, buscamos a luta pela terra nos atabaques dos terreiros da Bahia e do Brasil inteiro, na pagelança das nações indígenas, na floresta e na cidade. É uma luta que não pode terminar. É uma luta que nos torna resistentes, insubordinados e rebeldes.
É por aí mesmo, muito bonito, padre Júlio Lancelotti, uma luta que nos torna insubordinados e rebeldes. E quando você traz, mais uma vez, essa reflexão que deve ser sempre repetida por todos nós, né? A partir da visão de Paulo Freire, e que todo oprimido hospeda dentro de si um opressor. E a libertação se dá quando esse opressor arranca de dentro de si o oprimido. E nesta intuição, e com essa vontade, com essa ação, Eduardo Moreira, quero comunicar a você e a todos os nossos participantes aqui dessa live, que toda quarta-feira, a partir desta quarta-feira dessa semana, toda quarta-feira, o Eduardo Marinho vai estar dando uma aula nesta linha de dar energia ao povo da Educafro para que trabalhe mais essa questão do oprimido arrancar de si o opressor. Vai propiciar, vai gerar situações para que o povo da Educafro possa discutir consigo mesmo e no conjunto esse desafio de ser instrumento da esperança. E eu pergunto ao Eduardo Marinho como é que ele está vendo essa experiência. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, no YouTube da Educafro, Educafro Brasil, vamos ter o Eduardo Marinho a partir dessa quarta-feira agora. Eduardo Marinho, essa missão sua de ajudar a Educafro nesse processo, como é que você está vendo isso? Eu peguei o som meio picotado, né? Mas eu peguei mais ou menos a linha. Eu acho que no Educafro o que é necessário lembrar as pessoas que o poder real não é o poder do que a gente chama de poderosos. Vai olhar os poderosos, eles estão cercados de gente pobre. Eles mandam fazer, eles não fazem. Quem constrói as mansões? Quem é que planta a comida que eles comem? Quem é que prepara para eles? Quem dirige os carros? Quem faz as entregas? Quem serve? Quem constrói tudo? O poder ele está inconsciente na massa da população. E há um trabalho usando a psicologia do inconsciente para não permitir que as pessoas tomem consciência do seu próprio poder. Eu percebi isso naquele morro que eu descia para buscar água, porque não tinha água nas casas. Quando eu fui morar, eu estava com uma criança recém-nascida, né? Recém-nascida não, tinha até uns 5, 6 meses. E eu tinha que descer 2 vezes por dia para encher a casa de água. E eu via descerem todos os moradores, mancos, cegos, velhos, novos, de todos os tipos, desciam, e com bom humor, se tratando bem, sendo solidário um com o outro, um ajudando o outro. E ali eu percebi, eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já vi. Só que aqui ninguém sabe disso, ninguém se sente forte, convencido por uma estrutura social desumana, de que são inferiores, são incapazes, são incompetentes, são fracos, e, no entanto, suportam situações que lá na minha classe de origem ninguém suportaria, que nas classes mais ricas, menos ainda. Eu já vi pobre perder tudo várias vezes. Eu mesmo já perdi tudo em enchente. Eu nunca vi um suicídio. Agora, milionário que perde tudo, eu já vi matar a família inteira e depois se matar, de medo de ficar pobre. Aí eu pergunto, quem é o forte? Quem é o fraco? O forte está disfarçado de fraco e o fraco está disfarçado de forte. O que é preciso é levar essa consciência para as pessoas que estão convencidas de uma inferioridade que é falsa, que é social, que não é humana. Humanamente, essas pessoas são muito mais fortes, porque suportam muito mais dificuldades. Não é uma questão de superioridade espiritual, é uma questão de prática cotidiana. Quem vive superando dificuldades ganha muito mais capacidade de superação do que quem vive cheio de facilidades. Você educa seu filho fazendo todas as vontades dele, ele vai ser um fraco quando ele crescer. Quantas vezes eu ouvi a frase, você é ruim com seus filhos, hein? Porque eu não facilitava a vida deles. Eu dizia, ruim é a vida. Eu quero que eles encarem a vida sem se desesperar, que eles estejam prontos para superar as dificuldades que eles vão ter. Porque eles não eram como eu. Eu nasci filho de coronel. Eles não, eles nasceram filho de hippie, que morava na periferia. Me viam tomar geral de polícia, ser maltratado. Me viam me esconder da guarda municipal, sair correndo com minhas coisas para não perder tudo. Então, eles tinham um outro ângulo de observação. Então, como eu sabia que eles iam encarar muita dificuldade, eu preparei para encarar a dificuldade. Eu acho que
O que eu pretendo nessa função com o Educafro é exatamente tentar mostrar às pessoas que é um engano pensarem que são frágeis, que são fracas, que são inferiores, que isso é um trabalho de convencimento social e que a sociedade não merece o nosso respeito. As instituições não merecem o nosso respeito, porque elas estão infiltradas e dominadas por interesses econômicos de uma classe minoritária e podre de rica, que domina não só o modelo de escola, de educação, como domina todo o espectro das comunicações, tem na mídia empresarial o fazedor de cabeça que vai dentro do inconsciente das pessoas, está dentro da casa das pessoas, com toda a sedução do mundo, fazendo as pessoas se sentirem inferiores, porque não podem ter uma roupa de marca. Não considera caráter, não considera humanidade, não considera sensibilidade, não considera criatividade, não considera os sentimentos, considera só a propriedade, considera o externo, a forma e não o conteúdo. É preciso enxergar isso. Eu vi muito desprezo na minha frente, muito, mas eu entendi esse desprezo porque eu entendi a sociedade, porque eu já tive junto com os desprezadores, eu nasci no meio deles. E muitas vezes eu tive vergonha de amigos pelo trato que davam a porteiros, a garçons, a garagistas, a faxineiros. Me constrangia, me parecia covarde você tratar mal uma pessoa, você agredir uma pessoa que não pode reagir, que tem que engolir a sua agressão, porque você está num patamar social superior. Desde pequeno me diziam que os pobres eram os coitados, que precisavam de ajuda. E desde pequeno que eu percebo que na hora que o bicho pega, são os pobres que são chamados para resolver. Lá vem os uniformizados. Como é que são os mais fracos? Aí eu perguntava para os mais velhos e tomava bronca. Esse menino não tem problema. E tome psicólogo, e tome análise. E para mim é muito evidente, os fortes não sabem que são fortes. Se a rapaziada de baixo toma consciência, a sociedade muda imediatamente, porque ela depende completamente dos de baixo. Até a massa tributária depende dos mais pobres. Os pobres pagam, com certeza, mais de 60% da carga tributária. O Eduardo Moreira deve saber mais do que eu. Então, o pobre, ele constrói, ele mantém, ele conserta, ele bota para funcionar, faz tudo funcionar, financia a sociedade e é roubado nos seus direitos fundamentais por essa mesma sociedade. Esse é o maior dos crimes. E nenhuma instituição vai resolver. Como elas estão postas agora, totalmente dominadas, nenhuma instituição vai resolver. Quem tem que resolver é a rapaziada da base. Saber que está carregando a sociedade nas costas. E parar de carregar a sociedade nas costas. Parar de servir. O Gandhi cantou essa pedra lá em 1930. Não é preciso derrubar o opressor. Basta parar de colaborar com ele. E as pessoas colaboram porque não têm consciência. Essa é a função sagrada do Educafro, Frei Davi. É levantar a autoestima. Não é empoderar, é revelar o poder que já existe dentro das pessoas e as pessoas não percebem. Porque tem um massacre ideológico, midiático, publicitário, o tempo todo, 24 horas por dia, em qualquer lugar. Então, as pessoas estão convencidas de uma grande mentira. Os fortes são quem constrói a sociedade. É o ajudante de pedreiro, não é o engenheiro. O engenheiro é bom de fazer pose, mas ele não mete a mão na massa. Quem mete a mão na massa é o ajudante do pedreiro. Então, esse é que é o importante. E a gente vê como é que a sociedade está estruturada. Na pandemia, falou-se tanto em manter a economia funcionando, mas não falaram em vacinar primeiro os motoristas de ônibus, que estão em contato com os trabalhadores que têm que trabalhar, os lixeiros que catam lixo em todas as partes. Ninguém falou em vacinar. Ou seja, são seres humanos que estão em segundo plano, que não interessa. Só interessa o serviço deles. Então é preciso manter essa ignorância, é preciso manter essa alienação. E tudo é feito, armado e programado para impedir a população de ter acesso ao conhecimento e de ter acesso à tomada de consciência, ao senso crítico. Não é à toa que se combateram todos os políticos que investiram em educação. Olha como é que tratavam o Brizola. Os CIEPs eram uma maravilha. Eu morei no Rio na época dos CIEPs. Morei 3 anos lá. Não tinha menino na rua. Tinha pouquíssimos mendigos. As crianças estavam todas na escola. Porque a escola pegava às 7 horas da manhã, a primeira coisa que a criança fazia era comer. E os pais iam trabalhar, entregavam a criança, sabendo que 7 horas da noite iam pegar essa criança de barriga cheia, dente escovado e banho tomado.
tinham liberdade para trabalhar. Então, Brizola foi execrado, porque se isso continua através de algumas gerações, a mentalidade do povo muda. O povo se empodera, toma consciência do seu poder. Porque o povo é o mais poderoso de tudo. Só é mantido longe de tomar consciência disso. É preciso trazer essa consciência com carinho, sem imposição, sem querer ser guia de ninguém, sem querer organizar os trabalhadores. É passar as condições para que os trabalhadores se organizem. É uma questão de respeito. É preciso respeitar. Como é que eu não vou respeitar um cara porque ele foi roubado e eu não fui? Meu pai teve dinheiro para pagar minha formação escolar. Mas a rapaziada da maioria, não. Então, porque eu sei mais, eu vou me sentir superior, eu vou me sentir mais responsável. Eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho que ser mais responsável. Eu tenho que passar com carinho, como quem passa o conhecimento para o irmão que quer saber. Eu não tenho que ter a postura do professor, ensinar de cima para baixo e ensinar como é que tem que fazer. Há muito tempo que eu digo. Eu acho que o Ministério da Economia tinha que ser passado para uma dessas avós pretas, bisavós, que não colocam comida no seu prato enquanto não percebe que todo mundo já se serviu. Isso que tem que ser um ministro da Economia. Isso é que tem que ser um empoderado dentro das instituições. A prioridade é de quem tem fome. A prioridade é de quem está abandonado. Mas do jeito que nós estamos, a prioridade é de quem tem sobrando, que não vai passar fome de maneira alguma, não vai ficar desabrigado de maneira alguma. São esses que controlam as políticas públicas. E quando eu digo políticas públicas, eu ponho aspas no públicas, porque de pública só tem o nome. São políticas particulares, de um punhado de podre de rico que parasita a sociedade, desde sempre, a dinastias. Isso está se percebendo pouco a pouco. Esse governo, com todas as mazelas que apresentou, foi um revelador social. Revelou um monte de coisa que nunca foi revelado. Quando foi que o ministro da Educação teve coragem de passar a mão no microfone e dizer que a educação superior não é para a maioria, é para a elite mesmo? Quando foi? Quando foi que um governante teve coragem de dizer trabalhador que quer direito não pode ter trabalho, se quer trabalho não pode ter direito? Quando tivemos um governo assim, tão brutalmente sincero? Isso não é característica desses meliantes que estão aí ocupando os cargos, não. Isso é característica do Estado, da forma que ele foi construído. Até hoje, ainda por um tempo, porque essa tomada de consciência está acontecendo. Hoje existem muito mais exceções à regra do que quando eu era moleque. Eu percebo nos olhares. Quando eu faço uma fala numa escola de ensino médio, pública, eu percebo muito mais olhares sagazes, me questionando, me botando na parede, sabe? Não acreditando, não se encantando, desconfiando do que eu estou falando. É essa galera que vai questionar a sociedade. Me parece que estão nascendo reforços para esse trabalho, sabe? Estou vendo nos novos muita gente questionadora e diferente do padrão. São os desobedientes. Perfeito, irmão. E eu lembro de duas coisas quando você falou, aliás, na fala do Padre Júlio, né? Eu lembrei enfim, das questões que a gente discutiu, e o Padre Júlio sempre falava que no Evangelho de Paulo, se não me engano, em Coríntios, ele falava que Deus fez as coisas fracas para confundir os fortes. Você me corrige se eu estiver falando errado, Padre Júlio, mas, enfim, que faz parte dessa fala do Marinho, né? Isso aí, os fracos, eles têm esse poder, e é um poder que, na medida que é revelado, né, você tem o Apocalipse, né? O Apocalipse não é a destruição do mundo, é a revelação. A palavra Apocalipse em grego quer dizer a revelação, né? E aí você tem uma revolução com a revelação. E a palavra revolução quer dizer o início de um novo ciclo. Revolução não quer dizer uma coisa ruim, não. Revolução é começar um novo ciclo. É isso que a palavra quer dizer. E a gente está chegando aqui ao final, mas eu queria fazer o seguinte, e é mais do que um pedido, sabe? É uma convocação. Agora eu queria fazer uma convocação para essa comunidade. Temos mais de 2.500 pessoas nos assistindo, e é uma convocação que não é pelo Padre Júlio, é através do Padre Júlio, não é pro Padre Júlio, iniciado, a ignição é o Padre Júlio, mas essa explosão de caridade é para atingir aqueles que estão sob o olhar do Padre Júlio, que estão
servidos por essa intenção do Padre Júlio, muitas vezes não só pela obra, porque a obra não consegue chegar a todos, mas a intenção consegue chegar a todos. E o Padre Júlio está fazendo uma campanha, e essa campanha ela tem urgência, é importante dizer. Por que ela tem urgência? Porque existe uma frente assim, muito poderosa, né, de uma massa fria, de uma massa de ar frio que está vindo para São Paulo, para a região onde o Padre Júlio, enfim, serve os irmãos e irmãs que estão em situação de rua, e o Padre Júlio está, me perdoe usar essa palavra, Padre Júlio, mas desesperadamente precisando da urgência da ajuda. Então é importante a gente saber, ele está desesperadamente precisando da urgência da ajuda. E eu queria colocar aqui na tela e queria pedir encarecidamente que todos que estão assistindo, que todas que estão assistindo, que puderem, antes de sair para a sua atividade, para ver a Olimpíada ou para jantar no conforto, enfim, de casa, e tudo bem que você está no conforto de casa, e que bom que você pode ter esse conforto de casa, mas é a hora, é o momento, é a urgência da gente ser compassivo, da gente ser misericordioso. Eu aprendi com o Padre Júlio. Misericórdia, né? Córdia, coração, mísero, pequeno. Voltar o nosso coração para os pequenos, para os empobrecidos. Então, que todos possam fazer aqui um Pix, tá? Ou fazer uma doação para a Casa de Oração na Rua de Djalma Dutra. Está aqui o endereço, se puder tirar uma foto do celular. E aí de casaco, de cobertor, enfim, eu vou passar para o Padre Júlio para ele falar. Ou se quiser fazer agora um Pix de qualquer valor, gente, de qualquer valor, para esse CNPJ, esse que é a chave do Pix, CNPJ 63089-0097-0097-96. Padre Júlio, a gente vai fazer agora, nós aqui da empresa, vamos fazer agora um Pix de R$1.000 para a gente começar, tá? Essa ajuda. Então, estamos fazendo agora, neste momento, um Pix de R$1.000. Eu vou passar para o senhor falar da urgência dessa ajuda que é necessária, e quando voltar para eu me despedir, e aí vamos pedir uma bênção final, eu faço questão de mostrar o comprovante desse nosso Pix e peço para todo mundo, gente, quem puder, faça agora, porque não deixe para depois, porque essas pessoas, elas não podem deixar para tentar sobreviver daqui a 3 dias se elas morrerem amanhã, entendeu? Quem perde um filho amanhã, não dá para se arrepender depois de amanhã, entendeu? Então, eu queria passar para o Padre Júlio para ele dizer da importância dessa ajuda, da urgência dessa ajuda, e queria comunicar que a gente está fazendo agora uma doação de R$1.000 aqui, nós aqui da nossa equipe aqui da empresa que faz essas lives, que faz tudo isso que a gente toca aqui no nosso dia a dia. Padre Júlio, fale um pouquinho da necessidade dessa campanha, por favor. Então, nós estamos mobilizando muitas pessoas e grupos da Pastoral de Rua, da Arquidiocese de São Paulo, para acolhermos a população de rua. Hoje eu conversei com o governador de São Paulo e fiz um pedido a ele, em memória, o Frei Davi deve lembrar, do Abbé Pierre, que, numa situação semelhante em Paris, pediu que se abrissem as estações do metrô para acolher a população que estava passando frio na rua. Como o Eduardo lembrou para nós, é um povo desabrigado, e desabrigado por um Estado criminoso. Mas é preciso, nesse momento, ter uma ação concreta, acolher essas pessoas. A partir da quarta-feira, a Casa de Oração do Povo da Rua, na Luz, estará aberta para acolher os moradores de rua que não têm para onde ir. O Chá do Padre vai estar aberto para acolher à noite os moradores de rua do centro que não têm para onde ir. Eu pedi que uma igreja do centro de São Paulo esteja aberta também para acolher os moradores de rua. É possível que tenhamos a igreja de São Gonçalo, na Praça João Mendes, aberta. Mas é preciso que o teu coração esteja aberto, que a tua mente esteja aberta também. Pressione o poder público, mas transforme também a tua vida. Seja próximo do irmão de rua. Eu tenho pedido muito que todos levem um kit sobrevivência na sua bagagem para acolher um irmão que está pelas ruas da cidade, para demonstrar carinho. A luta é agora e ela é histórica.
ela é hoje, ela é para amanhã também. É uma luta que começou ontem, então é muito urgente. Precisamos de agasalhos, cobertores, luvas, gorros, meia, leite para fazer bebida quente. A prefeitura já me comunicou que estarão sendo abertas algumas tendas em pontos estratégicos da cidade com alimento quente para a população que estiver pelas ruas, para esses desabrigados que estão pelas ruas, para que sejam aquecidos. Nós estamos mobilizando em conjunto com a Cruz Vermelha para que nesses dias de frio excepcional haja uma ação grande na cidade. Mas é preciso que cada um faça o que é possível fazer. E se eu sou capaz de oferecer um par de meias, faça isso. Se eu sou capaz de oferecer um gorro, ou se eu sou capaz de dizer uma palavra para a pessoa que está sozinha no frio da rua, dar a ele uma bebida quente, estimular essa pessoa, chamar socorro. Então, acredito que é uma luta na história. Nossa luta não acaba nisso. Isso são sinais, são símbolos. A luta é na história para que nossas ruas sejam espaço de passar e não espaço de dormir, nem espaço de morrer. Que tenhamos força e coragem. Eu coloquei na tela, Padre Júlio, que muita gente pediu para fazer TED. Então, esse, o senhor só confirma, por favor, mas é que eu peguei aqui na campanha. Essa, para quem quiser fazer uma TED, pode fazer para o Banco Bradesco, agência 0299, conta corrente 03485770, CNPJ, que é a chave do Pix, 63 089 825-0097 traço 96. Várias pessoas já dizendo que estão fazendo. É uma convocação que eu estou assim fazendo para essa comunidade. E assim, pelo amor de Deus no sentido mais nobre da palavra, por esse amor de Deus que nos une, por esse amor de Deus que nos faz solidários, por esse amor de Deus que nos inspira, seja lá o que é esse Deus, quem é esse Deus, como é esse Deus, mas tem algo que nos inspira, tem algo que nos faz vivo, tem algo que nos faz contemplar o mistério, se indignar com o mistério, diz que não acredita no mistério, mas se importar com o mistério, senão você não se acredita. Mas por esse maior que nos permite estar aqui duvidando, questionando, se indignando, que nós possamos ajudar esses irmãos e irmãs e recebamos o prêmio de nos sentir humanos, e recebamos a recompensa de nos sentir humanos ao agir misericordiamente. Eduardo Marinho, Frei Davi, a gente fecha com o Padre Júlio, que façam suas considerações finais, por favor. Eu pedir para deixar na tela até se puder fazer a produção, deixar isso e embaixo o Pix, para deixar certinho para todo mundo que quiser fazer, e peço para todo mundo que quiser, tira uma foto com o celular, para não perder aqui. Eduardo Marinho, por favor. Está no mudo, irmão. Eu quero lembrar que essa massa polar vai pegar São Paulo. A cidade de São Paulo é a cidade, imagino que é a que tem mais abrigados da América do Sul. Não vai se restringir. Eu andei olhando o mapa. As temperaturas vão descer abaixo de menos 15 graus. 15 graus abaixo de zero. Isso vai pegar o Rio Grande do Sul, vai pegar Santa Catarina, Paraná, São Paulo, vai pegar o nariz de Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, vai pegar o Mato Grosso do Sul, vai pegar o Paraguai, vai pegar uma parte da Bolívia e um pedaço do Mato Grosso do Norte, que nunca teve frio. Então, já que a gente está na internet e que certamente tem gente dessas áreas todas assistindo a gente, eu queria lembrar que quando a gente beneficia alguém, a gente é o maior beneficiado e dá para sentir no coração. Faça um benefício a alguém e observe a sensação que a gente tem. É uma necessidade da alma. Essa área que eu delimitei aqui, é menos 15, mas em volta tem menos 10. Aqui onde eu estou vai a menos 5. Aqui é a fronteira de Rio e Minas. Então vai ser uma coisa que vai abranger muitos espaços. Eu tive em 2018 aí em São Mateus com a rapaziada do grafite, lá do
do OPNI, no ateliê. Eu tenho até a chave de lá, eu sempre fico abrigado lá, quando eu vou a São Paulo. E quando eu estava lá, em julho de 2018, teve um amigo da casa, desabrigado também, que morreu sentado em frente à igreja de São Mateus. Ele estava acostumado a passar frio. E morte por frio tem todo ano, não é esse ano, não. Todo ano tem hipotermia e morte por frio. Eu queria lembrar as pessoas que têm condição de se aquecer que sempre tem um cobertor a mais, sempre tem uma luva, um casaco do ano passado, que dá para levar para a rua. Eu saio para a rua, quando eu estou na cidade, eu saio para a rua, eu boto um pacote de feijão, boto um pacote de arroz, um pacote de fubá, que quando eu chego no sinal e vejo uma placa daquelas que agora já está comum, eu tenho fome, eu estico 1 quilo de alguma coisa. E me sinto muito bem com isso e lamento não poder fazer mais. Eu acho que isso é um benefício que a gente faz para a gente mesmo, mais do que para as pessoas que precisam. Eu queria lembrar isso, só isso, mano. Perfeito, perfeito, Eduardo. Só mostrar na tela, Frei Davi, mostrar aqui o nosso, eu acabei de receber aqui a imagem, pode colocar, por favor, gente, o nosso Pix aqui, tira essa tarde embaixo que não dá para ver o valor, que é exatamente o que eu falei. Então, vamos lá, olha lá embaixo está lá o valor, R$1.000, parecia até programado, bota a tarde em cima do valor, está aqui feito. Então, vamos passar aqui para o Frei Davi para fazer o comentário, e vai botando na tela muita gente fazendo Pix, nossa gratidão, e é uma gratidão que o Padre Júlio depois pode falar, que não é do Eduardo Marinho, do Frei Davi somente, é nossa também, mas é de pessoas que você, e eu me arrepio quando falo isso, que você nunca vai ver na vida, você nunca vai ouvir, e aí o amor incondicional, o amor daquele que não vai te agradecer, mas que vai vibrar por alguém que fez isso por ele, vai se sentir agradecido, vai se sentir grato, e nada pode te fazer melhor do que saber que você fez alguém se sentir grato. Nada. É impossível algo te fazer melhor do que saber que você fez alguém se sentir grato, do que você ir dormir sabendo que nem que seja uma criança, uma mulher, um homem dormiu algumas noites sem sentir frio por causa de um gesto que você fez em algum momento. Então, você passou por essa existência em algum momento da sua vida, você fez a diferença para alguém. Isso aí assim, isso é transformador para uma pessoa. Frei Davi. Isto, volto então a confirmar, dizer, deixar bem evidente que ninguém está na rua porque quer estar na rua. Portanto, esse é o momento de dizermos para o nosso coração e com a nossa ação que a solidariedade é uma ferramenta, é uma energia transformadora das pessoas e do convívio. Seja solidário, parabéns a todas aquelas e aqueles que estão fazendo o seu gesto, depositando no Pix, o seu Pix de apoio a essa campanha. E aqui em São Paulo, o Padre Júlio Lancelotti, e como falou o Eduardo Marinho, trabalhamos com o público maior de moradores de rua, talvez da América Latina toda. E praticamente pobres expulsos de outras cidades cai aqui em São Paulo. E, portanto, esse serviço, essa presença de vocês, essa solidariedade vai receber do cosmo a energia necessária, retornando em você e no seu coração, no seu ser, uma energia nova e, quem sabe, reconfortadora. Paz e bem. Amém. Olha quantos Pix, Padre Júlio, que incrível. Você está vendo os comentários todos que estão passando aqui embaixo? E que lindo minha irmã falando, poxa, era o pouco que eu tinha, mas eu quero poder ajudar. Enfim, é isso que nos faz estar alimentado, né? Para seguir, né, Frei? Caminhando nessa estrada difícil. Padre Júlio, eu lhe passo para fazer os comentários finais. Fico muito feliz de estar vendo tantas pessoas aqui contribuindo e para receber uma bênção também do senhor. E a bênção do senhor é poderosa. Toda vez que vem, eu sinto ela chegando aqui. Então, que Deus abençoe e agradeço a todos. E eu diria, ser revolucionário é ser solidário. Ser revolucionário e ser solidário é ser humanitário. Que Deus nos abençoe e nos faça transformadores da vida, para que o mundo humanitário e abençoado chegue.
Deus abençoe Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, força e coragem. Amém. Força e coragem para o senhor também. A gente vai passar os vídeos do senhor na tela agora e vai deixar aqui para todo mundo que quiser fazer a TED. Peço para deixar aquele outro que tem o Pix também. E vamos com Deus, irmãos e irmãs. Sigamos aqui servindo. Essa é a nossa missão. Um abraço. Abraço para todo mundo. A pessoa que está na rua está praticamente condenada a viver e morrer na rua. É muito difícil que ela consiga mudar sozinha essa situação. Quem recolheu muito, quem tem muito, não deve ter sobra. E quem tem pouco, não deve ter falta. Quando eu falo essas coisas, começa a aparecer no nosso Facebook ou no YouTube, comunista, socialista. Isso é palavra de Deus. Então vamos falar Bíblia comunista. É Paulo que diz isso. Nós vivemos uma cegueira moral, porque vivemos um individualismo bastante acentuado e queremos negar o outro, que é tão diferente de mim,